Boa noite a todos. Tem tempo, né? Não sabia que tinha tanto tempo que não vinha, não. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando surgiu a oportunidade de eu vir para cá, e a gente começou a conversar sobre uma possível data, nós acertamos a data, e a Lívia perguntou para mim assim, sobre o que você quer falar, né? Que tema você quer falar? Eu falei assim, olha, tem um tema que a gente já fez com o pessoal de inglês na quinta-feira, mas eu estou, por alguma razão, com uma intuição fortíssima que eu tenho que falar em português, chama-se Oração e Cura. Ela falou assim, já foi feito, mas o pessoal nem é o mesmo, né? O pessoal que vem em inglês não é o pessoal que vem em português, então se você quiser falar, tá bom. Aí eu falei assim, eu não sei porquê, eu não sei te explicar, mas eu estou com uma intuição muito forte que eu tenho que falar isso. Isso aí tem umas 3 semanas que a gente acertou essa data. No dia 14 de fevereiro, Valentine's Day, a 10 minutos de onde eu moro, teve o maior school shooting desse ano, em Parkland, lá na Flórida. Acho que vocês tomaram conhecimento, né? Porque isso virou notícia nacional. E mais do que imediatamente, a gente colocou um evento no ar, que foi feito ontem, lá na nossa área. E o objetivo desse evento, o nome desse evento, né, foi um evento em inglês, porque era um evento para os jovens, e eles, a primeira língua deles é o inglês, teria que ser um evento em inglês. Mas o título desse evento era Let's Talk School Shootings, ou seja, vamos conversar sobre essa história de massacre nas escolas. E foi um evento completamente diferente do convencional, porque os jovens ficaram todos na frente, né, e os pais lá atrás, sem poder falar nada. A palavra era dos jovens. Não era palestra, não era seminário, não era algum adulto fazendo PowerPoint e passando para eles, não era nada disso. Eles iam trazer as emoções deles e nós íamos trabalhar com essas emoções. E não era um evento espírita, necessariamente, porque os coleguinhas, né, do centro iam trazer outros colegas da escola que não tinham absolutamente, não sabiam nem o que era espiritismo. Então ia ser uma plateia mista, completamente misturada. Então, a gente imaginou que esses jovens iam chegar para o evento com uma raiva tremenda, uma angústia tremenda por causa da situação que eles estavam passando. Eles estão dentro da escola, muitos deles viram as coisas, né? E então, o que nós decidimos fazer? Para esse evento, nós colocamos um grupo de voluntários, passistas e voluntários, que normalmente fazem as orações nos dias de palestra pública. O evento durou 2 horas, durante 2 horas essas pessoas estavam num canto, numa sala do lado, fazendo orações para que o ambiente não ficasse pesado, porque é um tema muito pesado, vai trazer um conteúdo muito forte. No final das contas, resumindo, foi uma coisa extremamente leve, extremamente agradável, onde eles se soltaram e ninguém saiu negativo, ninguém ficou, isso aqui é centro espírita, eu não sou espírita, absolutamente nada disso. Por quê? Porque a oração faz diferença. Então, em várias situações, nós somos capazes de detectar essa validade da oração, da prece, né? E isso ajuda também na nossa cura, né? Quando a gente vai olhar essa história de cura, é um negócio que tem que ser meio que bem entendido, porque a palavra cura tem vários sentidos, vários significados. Isso aqui é uma capa da revista Time, eu acho que é de 1998, né? E olha só o título dessa reportagem. Revista Time. Revista Time é uma revista de primeira linha do porte, né, na influência popular aqui nos Estados Unidos. Então ele diz ali, como a sua mente pode curar o seu corpo. Isso em 1998. Se essa revista tivesse saído, digamos, uns 10 anos antes, ou seja, 1980 e alguma coisa, jamais você teria isso como afirmação, você teria como ponto de interrogação. Isso seria mais ou menos assim, como que pode a mente controlar o corpo? Seria uma indagação para que isso fosse investigado, trabalhado, discutido aqui, não, uma afirmação da maior revista desse país. E é uma coisa interessante, porque tem muito tempo isso. Não saiu esse ano, não saiu ano passado, tem muito tempo. Então, é uma coisa que dentro da medicina já vem sendo trabalhado de alguma forma, talvez não na velocidade que nós espíritas ou espiritualistas esperássemos, mas de alguma forma isso aí é uma coisa que está tomando forma, né? Então, quando a gente recorre à medicina para entender essa história de corpo e mente, a gente cai nos paradoxos interessantes, porque a medicina nossa, né, convencional, ela é baseada em remédio, em coisas desse jeito que a gente já vai falar, e
a medicina não aceita ainda, na sua totalidade, não se fechou a compreensão, é a opinião de alguns médicos, mas não é a compreensão da medicina ainda, que a mente controle o corpo. No entanto, esses mesmos que estão dentro da medicina que dizem a mente não tem nada a ver com o corpo, não pode ser controlar o corpo, esses são os mesmos que acreditam no efeito placebo. O que é efeito placebo? É você dar um comprimidinho, uma pílula para uma pessoa e convencer a pessoa de que ali naquela pílula é o remédio que vai curar o que ela precisa ser curado. A pessoa absorve aquilo no nível mental, porque materialmente não tem absolutamente nada de curativo ali, não tem poder de cura nenhum. São pílulas de talco, pílulas de açúcar, né? E no final cura. Então é paradoxal, né? Porque a medicina não aceita, muitos dos que não aceitam efeito placebo. Então, a gente sente que está num momento de transição, né? Está se passando por uma transformação aí dentro da medicina. E existem outras coisas que os médicos não conseguem explicar, por exemplo. Eu não vou nem falar de experiência quase morte, porque aí já está indo muito longe, né? Aí já é outra história separada. Mas, por exemplo, existem muitos casos onde o doente está ali no hospital, no leito do hospital, como diriam os médicos, nas últimas, né? Nos momentos finais, ou a perspectiva de vida é alguns dias, talvez algumas horas. Então, os parentes são avisados, os familiares são avisados, e os familiares vão, é comum isso acontecer, vão e fazem uma espécie de uma roda em volta do leito, com mãos dadas, e às vezes são pessoas que têm sistemas de crenças diferentes, né? Porque são famílias, mas um casou com o outro, esses dois não têm o mesmo sistema de crença, outro irmão casou com o outro. Então você tem uma mistura ali de sistema de crença, mas cada um ali dentro do seu sistema de crença faz ali a sua oração e tal, faz uma roda, dão as mãos, e o doente fica bom, levanta e vai embora para casa. E a medicina não consegue explicar isso, né? Então tem alguma coisa faltando para eles para poder explicar isso. Tem alguma coisa que não está bem colocada dentro da medicina. Então, eles não aceitam que a mente possa controlar o corpo, possa curar o corpo. Mas cura é um negócio complicado, como eu falei. A gente tem que olhar a cura por dois lados, porque eles são diferentes. Tem o que a profissão médica chama de cura e tem o que nós chamamos de cura, e são coisas diferentes. Por exemplo, para o médico, cura é você deu um remédio e ficou curado. Você está com dor de cabeça, eu dei um Tilenol, passou na dor de cabeça, você está curado. Esse é o conceito de cura. É um caso muito simples, né? Não é exatamente uma doença, uma sensação, a dor de cabeça, mas assim vai, com outras doenças, outras enfermidades. Do lado de cá, isso não existe, vai ter que ter um balanceamento energético, você vai ter que reequilibrar as energias para que essa cura ocorra. Porque o remédio, ele não faz isso. Você toma um remédio, passa a dor de cabeça, no dia seguinte você pode ter a mesma dor de cabeça do mesmo jeito. Né? Quem tem enxaqueca e coisas desse tipo. Porque não foi curado, foi trabalhado de uma forma paralela, né? Na medicina, em casos extremos, você chega a fazer cirurgia, intervenção cirúrgica. Do lado de cá não se tem intervenção clínica. Você não vai lá, né, a nível material fazer algum tipo de cirurgia. Existem cirurgias espirituais, elas não são a nível material, são outras coisas. Do lado de cá, a gente trabalha no modelo reducionista. O modelo reducionista é aquele que você começa a dividir o que você quer trabalhar em pedaços para trabalhar. Por exemplo, um carro é formado de várias partes, né? Se não está funcionando, sei lá, o freio, né? Então não adianta mexer com a roda, porque não é isso. Não adianta mexer com o volante. Então vamos começar a eliminar. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Até que você vai lá e... Não, o freio, o problema é que, sei lá, está sem óleo de freio, por exemplo. Coloca o óleo e funcionou. Esse é um modelo reducionista. Você reduz o carro, vai dividindo ele até você chegar no problema. A medicina convencional usa o modelo reducionista. No nosso modelo não é reducionista, é holístico. Porque se você faz uma coisa do lado de cá, vai ter alguma influência do lado de lá. A gente trabalha no modelo energético. Se você afeta a energia do lado de cá, essa energia vai se propagar e vai chegar do lado de lá. Então, o modelo reducionista trabalha com partes e peças. A nossa medicina é reducionista, né? Então, por exemplo, você vai no médico, tem problema do fígado, ele vai te dar um remédio para o fígado. Aí você fala assim, puxa, mas esse remédio vai, sei lá, vai afetar o rim, mas vai curar o fígado, né? Então, é reducionista isso. A parte que eu estou trabalhando é a parte chamada fígado. Não interessa o que tem em volta, interessa se tem coração, rim, eu vou trabalhar o fígado. Então, a nossa medicina convencional é um modelo reducionista. No modelo espiritualista, né, espiritual, jamais isso vai acontecer. Porque sempre alguma coisa vai ter influência na outra. E sempre tudo é olhado de fora. A gente sai da caixa preta para olhar.
Então, do lado de lá da medicina, a gente usa o modelo de Newton. Newton é isso, é reducionismo, partes e peças, chama-se física newtoniana. É a física que a gente conhece, convencional. Do lado de cá, uma física muito mais complicada, que a gente ainda está engatinhando para tentar entender o que é direito. Chama-se física quântica. Muita gente já sabe, né? A física quântica, quem já está mais avançado nos estudos de física quântica, entende tudo que André Luiz está falando, tudo faz sentido, tudo que Emmanuel está falando, tudo que o Espiritismo fala. É muito simples a gente relacionar. Mas a profissão médica ainda não abraçou a física quântica como um modelo de dia a dia. A física quântica na medicina, ela chega ali nos PET scans, no MRI, né? E fica por ali. A gente não usa isso mais a fundo. Então, existe muita medo mesmo de trabalhar com isso, né? Então, a medicina convencional, ela trabalha o corpo físico, ela trata o corpo, né? Lá com Tilenol, com remédio. Aqui a gente trata a alma, porque se você trata o corpo, volta tudo. Então, tratar o corpo não é cura, no máximo é alívio. Eu estou com dor de cabeça, eu tomei remédio e tal, puxa, que alívio, nossa, mas amanhã volta a dor de cabeça. Do lado de cá, a gente está falando realmente de cura, algo que vai embora e não volta mais, né? Então, se eu continuar com essa história, né, como falava lá na revista, que a mente controla o corpo, né, se a gente alivia o corpo, mas a mente não muda, a gente não muda o pensamento, não muda nada disso, o corpo vai voltar a sofrer as mesmas consequências. Então, quando a gente vai no médico, o médico fala, você ficou curado, a gente não vai discutir com o médico, não vamos bater de frente com ele, não vamos pegar, peraí, não. A gente vai aceitar e falar, sim, senhor, claro, sim, senhor. Só que a gente sabe o que ele está falando, né? E a gente tem que entender que são coisas diferentes. Ninguém vai brigar com o médico, não é isso. Então, para tentar balancear essa coisa melhor, as universidades, mundo afora, inclusive aqui nos Estados Unidos, estão criando cadeias obrigatórias, né, que é uma cadeia que normalmente leva o nome de medicina e espiritualidade, ou alguma coisa parecida, nas universidades do mundo inteiro. E o objetivo é tentar fazer com que o médico enxergue alguma coisa a mais de células. Tem células, sim, mas as células não tomam decisões, células são comandadas por alguma coisa que está um nível acima. Esse é o objetivo dessa cadeia. Então, hoje, quem está na medicina hoje, né, os médicos, as pessoas, os pesquisadores que têm mais idade, eles têm muita dificuldade de trabalhar com isso, né, porque já tem uma formação, já tem, entre aspas, aí um vício profissional, né? Agora, os novos que estão se formando, né, quando chegarem no mercado de trabalho daqui a 10, 15, 20 anos, vão trazer uma perspectiva diferente e vão começar a trazer as coisas de um ângulo, uma visão um pouquinho diferenciada do que o que a gente tem hoje. E vão começar a se unir com o espiritualismo / espiritismo. Isso é uma coisa muito interessante. Coisa que André Luiz está falando desde 1940, né? Mas a gente precisa dar tempo ao tempo. Então, como é que funciona essa história da cura? Que se a gente não cura, a gente reinfecta, fica reinfectando o corpo físico. No nível mais alto, que é o nível do espírito, onde circula, né, onde está a nossa mente, o nosso pensamento, esse pensamento é gerado, né, e ele vai parar no perispírito. Esse pensamento, né, a Lívia estava acabando de falar, temos espírito, perispírito e corpo físico. Esse pensamento é gerado lá em cima, ele vai se implantar no perispírito, né, que vai fazer a interface e vai parar no corpo físico. E é uma coisa interessante, porque, olha só, devido ao nosso nível de evolução, nós não conseguimos sustentar pensamentos bons o tempo todo. A gente consegue pensar coisa boa, mas não consegue sustentar, então é fragmentado. Eu penso uma coisa boa, maravilhosa, eu fico ali na minha meditação, na minha oração, né, fico ali, tá, 1 minuto, 2 minutos depois já estou brigando com o vizinho, eu não consigo sustentar isso no nível de evolução que a gente está. Então, essa é a grande dificuldade, o grande desafio nosso, fazer isso sustentável, né? Quando eu conseguir isso, eu vou virar angelical. Então, o que acontece? Esse desequilíbrio na nossa formação mental, no nosso pensamento, é que causa as doenças morais. Então, você vê um monte, eu coloquei 3 aqui, mas tem um monte, egoísmo, vingança, raiva, ódio, e aí vai, né? Tem uma lista enorme. Isso, chegando no perispírito, ele se transforma em algum tipo de influência em cima do corpo físico, e a gente começa a ter doenças degenerativas. Então, as doenças degenerativas, em última análise, elas vêm do nosso pensamento. Mas isso não é o pior. O pior é que é o seguinte, quando a gente chega aqui embaixo, tem uma dessas doenças, então, por exemplo, digamos que a pessoa tem uma doença dessas degenerativas, a pessoa se revolta contra a doença.
Aí você fica revoltado. Então, você chegou na doença porque alguma coisa não está boa lá em cima. Quando você chega aqui, você fica revoltado, o que acontece? Você está realimentando isso. Isso está voltando para o perispírito. Você está subindo com o negócio de volta. Então, você está pegando toda aquela revolta, toda aquela raiva e está colocando de volta no perispírito. Você está aumentando a doença moral que gerou aquilo que está no corpo físico. Quando você aumenta essa doença moral, você tinha raiva, agora você tem mais raiva. O que acontece? Você vai pensar com muito mais raiva ainda. Entendeu? Que a coisa fica cíclica. Aí eu fico num loop infinito. Fico num loop infinito. Eu, para quebrar esse loop infinito, eu tenho que quebrar essas duas setas aqui. Para quebrar a seta que realimenta o perispírito, eu tenho que entender o que está acontecendo. Para isso que a gente vem aqui uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. É o conhecimento, é o nosso conhecimento de como isso funciona. Para quebrar essa realimentação aqui, de que o perispírito coloca coisa ruim de volta lá em cima, eu tenho que me desconectar. Só desconectando. Quem faz isso é a oração. Então, na verdade, quando a gente fala em cura, ela é uma junção de duas coisas. São duas coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo, conhecimento e oração. Então, a gente vem aqui e estuda para conhecer, para saber as coisas. E aí, com esse manancial de conhecimento, a gente se coloca em prece, em oração, e as duas coisas juntas é que vão começar a fazer com que a gente sinta melhor. Tá? Então, é uma coisa que tem que ser feita em conjunto. A gente tem que vir aqui e tem que se colocar sempre em oração. Isso é muito bem explicado em detalhes no livro Mecanismo da Mediunidade. É pena que a maioria das pessoas para no capítulo 3 desse livro, porque é muito difícil. Porque ele começa a falar, os 12 primeiros capítulos, ele está falando sobre eletricidade. Eletricidade. E aí quem não tem afinidade com a área técnica, né, e ninguém é obrigado a ter, a pessoa olha e fala, não dá, não estou conseguindo entender nada. Né? E aí vai embora e para. Então, esse livro ele tem que ser estudado de uma forma diferente, a gente não vai estudar o livro aqui, mas a gente vai extrair o que ele tenta nos falar sobre oração. Né? Como isso chega lá no corpo físico, como isso detona cada uma das minhas células, né, que fazem isso realimentar para o perispírito. Então, vamos extrair alguns pedaços que ele está falando, que ele está tentando nos explicar a influência da oração no corpo físico, como a gente melhora orando, tá? Como cada uma das nossas 70 trilhões de células melhoram. Então ele fala isso aqui, ó, visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos. Então, peraí. Selva de pensamentos, um montão de pensamentos, né? Heterogêneos. Nem todo mundo está pensando a mesma coisa. Eu estou pensando a coisa boa, o cara do meu lado está pensando a coisa que não é tão boa, o outro está pensando em assassinato, o outro está pensando em fraternidade, o outro está pensando em revanche, o outro está pensando em caridade. Pensamentos heterogêneos, uma selva. Né? Então, olha só, é uma selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo, por intermédio de rudes exercícios, olha só, né? A encontrar o seu próprio caminho de libertação e acesso. Ou seja, eu tenho que, naquele mundão de pensamento, eu tenho que tentar me afinar com quem está pensando como eu estou pensando. Né? Só que, por exemplo, se eu estou com um pensamento negativo, né, de uma plateia, imaginamos que fôssemos aqui uma plateia de 100 pessoas, é como uma festa, né? Você coloca 100 pessoas numa festa, sem explicação quase que racional, a gente vai se aproximando de algumas pessoas, aquele grupinho ali parece interessante. Você não conhece ninguém na festa. Você está sendo atraído pelo pensamento. Né? Então é isso, nesse mundo de pensamentos heterogêneos, a gente vai se juntando com aqueles que têm o pensamento semelhante ao nosso. E tudo depende do que eu estou pensando. Né? Então é isso que ele está falando, a gente tem que encontrar o nosso próprio caminho. Então, se a gente quer pensar só coisa boa, mesmo que eu esteja num ambiente ruim, ainda assim dá para encontrar o caminho do bem. Né? Não é, por exemplo, se eu precisar, por alguma razão, né, ir num bar, acompanhar um amigo, ou sei lá, alguma coisa assim, ou fazer uma oração para uma pessoa num bar, não quer dizer que eu vou sair bebendo dali. Eu posso encontrar o meu caminho. Posso não, espera aí. Eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Vai ter bombardeio? Vai, mas eu vou ficar aqui. Né? É isso que ele está falando aqui. Então, compete a nós mesmos trabalharmos isso. Ele continua. Mentalmente imposto a todas essas influências psíquicas, é imperioso que se eduque para governar os próprios impulsos, para eu não ser influenciado por aqueles pensamentos negativos, né? Aperfeiçoando-se a moral e intelectualmente,
para que se aprimorem as projeções, ou seja, aprimoramento moral e intelectual é o que muda aquilo que eu coloco para fora, as projeções, é aquilo que muda. Aperfeiçoamento moral e intelectual. Intelectual, conhecimento. Moral é a oração. É a conexão lá em cima, né? Ele continua. No que tange a saúde e manutenção do corpo, então está falando do nível físico. E no que se refere à aquisição de conhecimentos, o homem utiliza consulta a médicos, nutricionistas, professores e orientadores diversos. É isso que a gente faz, né? A gente vai no médico, a gente vai no nutricionista para trabalhar a nível físico, a gente precisa das pessoas que têm conhecimento no plano físico para nos ajudarem. É natural dessa forma que se valha da prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinar-se com as diretrizes superiores. Então, olha só, são duas coisas que a gente tem que entender aqui. Eu estou precisando de auxílio de um médico, de alguém que vai me auxiliar ali, uma nutricionista, um médico e tal. Então, eu posso me colocar em oração para ter algum tipo de intuição, eu devo procurar esse tipo de médico, eu devo procurar tal pessoa que pode me ajudar. Essa intuição ela vai vir quando eu me abrir, quando eu abro o meu coração. Alguma coisa vai me dizer, o caminho é esse. Tá? Outra coisa que está aqui dentro disso daqui também é o seguinte, quando o médico vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né, especialmente nas cirurgias de risco, algumas cirurgias são de tão risco que o médico já avisa a família, olha, a gente não sabe o que vai dar, você se prepara. Tem muitos casos como esse. Mas, de uma forma geral, não teria empecilho nenhum para a equipe médica, lá, digamos, 6, 7 pessoas que fossem, né, se juntarem antes da cirurgia, independente do seu sistema de crença, porque cada enfermeira, cada médico tem lá o seu sistema de crença, independente disso, se dessem as mãos, fizessem uma mentalização, não vou dizer nem oração, porque alguns desses médicos, algumas dessas pessoas não sabem nem do que a gente está falando, mas fizessem trouxesse uma conexão positiva de alguma forma, pedindo ajuda. Isso poderia ajudar imensamente nesses casos. Mas isso aqui, nos Estados Unidos, é muito difícil isso acontecer. No Brasil até acontece. Então, a gente tem que... Ainda vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá, mas é uma das coisas que ele está falando aqui, que poderia nos facilitar, né, sobremaneira. E ele continua. No circuito de forças estabelecido com a oração... Calma. O que é um circuito? A gente precisa entender o que é circuito. Lembra que eu falei para vocês, a maioria das pessoas desiste no 3º capítulo, que ele está falando de eletricidade. O que é um circuito? Então, por exemplo, a gente tem eletricidade aqui, a gente tem dois pininhos que saem da parede, né? Se a gente não conectar nada, então, por exemplo, a lâmpada está conectada ali na tomada. Se eu tirar a lâmpada da tomada, não tem corrente passando na tomada. Não tem corrente. Só tem corrente quando eu coloco algum equipamento eletrônico, ou o meu dedo, por exemplo. Se eu colocar o dedo, vai passar a corrente. Tem que ter alguma coisa que pluga naquele circuito para que haja circulação de corrente. Não, quando eu plugo a lâmpada ali, a corrente entra pelo fio, passa na lâmpada e volta. E fica fazendo isso o tempo inteiro. Então, se não tem nada conectado, o circuito está aberto, como a gente fala. Só quando tem conexão é que fecha o circuito. E aí começa a circular a eletricidade. Ele está falando aqui isso. No circuito de forças estabelecido, estabelecer o circuito de força é o quê? É me conectar. É me conectar. Só que não é na parede, é lá em cima. Então, quando eu me conecto, eu abri um circuito, eu fechei um circuito. Agora vai começar a circular energia nesse circuito. Que energia é essa? Entre eu que estou aqui e o plano superior. Né? No circuito de força estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas, olha só, viciadas ou exaustas, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas. Então, quando eu me conecto em oração, eu fechei o circuito, me conectei em oração, o que ele diz que está acontecendo? Vai ter benefício para minhas células físicas, que estão precisando disso, mas também eu vou ter influxo das inteligências superiores, que vão começar a me ajudar, me dar intuições. Só que isso só acontece se eu fechar o circuito de força, se eu me colocar em oração. E aí ele vai explicar para a gente como que isso acontece, né? Ele fala ali, isso acontece através do influxo das energias renovadoras, que vem lá de cima, que eu incorporo espontaneamente, porque quando eu me coloco quando eu fecho o circuito, isso vem espontaneamente, eu não preciso ficar pedindo, olha, manda que eu estou esperando.
Não é assim, vem espontaneamente, né? Assimilando os raios da vida mais alta que eu me dirijo. Então, quando eu me conecto com o alto, faço uma oração, mentalizando Deus, Jesus, ou seja lá o que for, eu começo a trazer para mim, a receber influxos desse calibre. Isso está sendo em benefício de quem? De mim mesmo, independente de qual seja a prece, pode ser para outra pessoa. Quando eu fechei o circuito, eu já estou recebendo benefício. Aí eu posso até começar uma prece intercessória para outra pessoa, para um grupo de pessoas, mas o fato de eu me conectar, o benefício já chegou para mim. E isso vai parar em cada célula. Lembra que ele acabou de falar, em cada célula viva. Como é que funciona isso? Porque agora que vem interessante, que a André Luiz está tentando nos dizer. Quando a gente olha uma célula, esse é o modelo de uma célula, a gente tem ali aquela parte, a bola amarela no meio, né, com o vermelho dentro, aquilo é o núcleo da célula. O resto é chamado de citoplasma. Tá? Os nomes são feios, mas são nomes da medicina. Nesse citoplasma tem um monte de organela, porque cada célula é como se fosse um corpo completo. A célula tem alimentação, tem ingestão de alimentos, tem excreção, tem respiração, como o corpo todo, né? Ela só não tem independência da inteligência, mas ela é um corpo completo. Então, todas essas coisas que ficam no citoplasma são os órgãos, são chamados de organelas, porque é uma coisa minúscula, são organelas. Tem duas coisas que a gente tem que olhar aqui que eu vou falar. Duas organelas que nos interessam hoje, porque é através delas que a oração vai nos influenciar. Umas são as mitocôndrias, outras são os centríolos. Vamos começar a falar das mitocôndrias, tá? O que estão fazendo essas mitocôndrias na célula? Essas mitocôndrias são responsáveis pelo metabolismo da célula. Elas recebem alimentos e oxigênio, isso vem para dentro da célula e elas transformam isso em energia. É a usina geradora de energia dentro da célula. André Luiz nos diz uma coisa muito interessante sobre as mitocôndrias. Por intermédio das mitocôndrias ou mitocôndrios, né, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual. Então, espera aí. Vamos pensar assim. Eu sou um médico, por exemplo, e eu estou lendo isso. Quando eu, médico, leio, puxa, isso é acumulação de energia espiritual, eu me desequilibrei aqui, não estou compreendendo mais, não estou entendendo mais, porque está fora dos parâmetros da medicina. Né? Isso aqui é uma coisa muito mais avançada. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, a mitocôndria tem a ver com o plano espiritual. Tá? Então, essas são acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. Sem mitocôndria não tem atividade celular. Em algumas células nós temos 400 mitocôndrias, em outras tem muito menos. Não são iguais sempre. As células onde o metabolismo é mais intenso têm mais mitocôndrias, que são fígado e pulmão. As outras células têm menos atividade metabólica, têm menos mitocôndria, mas todas as células têm mitocôndrias, ou seja, todas as células têm acumulação de energia espiritual. Tá? Então, através das mitocôndrias, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta. O que é o carro físico a que se ajusta? É o corpo humano, é o corpo físico. Então, a mente transmite ao corpo físico, durante a encarnação, então serve para nós estamos falando da gente, todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo energético. Então, olha só, se a gente pensar assim, grosseiramente, felicidade está do lado de cá, felicidade completa e absoluta. Infelicidade completa e absoluta está do lado de lá e tudo no meio, qualquer coisa no meio. Então, vai ter um lugar que é a raiva, vai ter um lugar que é a fraternidade, vai ter um lugar que é a caridade, vai ter um lugar que está vingança, né? Tudo está aqui no meio. Né? Todos esses estados mentais vão parar onde? Nas mitocôndrias. Mitocôndria faz o quê? Converte alimento e oxigênio em energia. Que tipo de energia é gerada nessa mitocôndria? Depende do meu estado mental. Quando eu estou na raiva, cada uma das 70 trilhões de células que eu tenho geram o quê? Energia de raiva. Eu estou com raiva do Zé. O Zé está pegando essas mitocôndrias que eu estou sentindo ou sou eu? Sou eu. Eu que estou sofrendo. Cada uma das minhas 70 trilhões de células está sofrendo raiva. Então ele fala isso. E aí ele continua, ele vai mais a fundo. O homem, pela própria conduta, feliz ou infeliz, ou tudo no meio, né, vai acentuar ou esbater a coloração dos programas que indicam a rota. Ou seja, dependendo do meu estado mental, a minha rota de vida vai ser mais fácil ou mais difícil.
porque os conjuntos de 70 trilhões de células vão me dar mais trabalho ou menos trabalho. Tá? Através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma. Os bióforos são essas acumulações de energia que estão dentro das mitocôndrias. Então, olha só, você tem energia espiritual que entra pelos bióforos, que estão dentro das mitocôndrias, que geram energia da célula. Que tipo de energia é essa? Depende do meu estado mental. Um estado mental bom gera energia boa, e eu vou me sentir bem. Um estado mental ruim gera energia ruim, eu vou me sentir mal. É diretamente proporcional. Tá? Então, a nossa mente manda informação direta dentro da nossa célula e para o nosso metabolismo. Então, essa é a participação das mitocôndrias na questão da conexão espiritual. Mas tem mais. Porque, olha só, lembra que ele falou que isso daí, as mitocôndrias, para nós que estamos encarnados agora. Ele não falou nada de quando eu desencarnar, ele falou quem está vivo agora. Existe um corpo físico vivo, essas mitocôndrias existem no corpo físico vivo e tudo isso está acontecendo. Mas agora ele vai falar uma coisa mais completa ainda, quando eu desencarno. E aí tem a ver com os centríolos. Os centríolos são esses tubinhos que ficam exatamente assim. São dois conjuntos de tubinhos, um assim e outro assim. Não sei se dá para ver na figura, são 9 tubinhos numa posição e 9 tubinhos na outra posição, formam um ângulo de 90 graus. Durante muito tempo, a gente não tinha a menor ideia para que servia isso. Até que um cientista americano muito famoso, né, foi de encontro a todos os colegas da profissão dele, no ano 2001, quando ele escreveu um livro chamado The Quantum Brain, o cérebro quântico. O nome desse autor chama Jeffrey Satnova. E o que ele falou foi o seguinte, ele conta a história dele um pouco, que desde os 11 anos de idade ele é aficionado por entender as células e tal, não sei o que lá. E quando ele vai na primeira aula de biologia, numa das primeiras aulas de biologia, o professor mandou eles olharem no microscópio, sem ter função nenhuma, só para eles verem as coisas se mexerem. Né? Não tinha exatamente um propósito da aula, era só para despertar a curiosidade, né, no pessoal. E ele olha aquilo ali, ele fica maravilhado, porque o que ele vê no microscópio é que estava tendo divisão celular, né? Mitose, uma célula dividida em dois, e assim vai. E ele falava, mas peraí, tem alguma coisa aqui que não está bem explicada, porque tem 2 tubinhos assim cruzados, ele via isso no microscópio, tá? Tem 2 tubinhos cruzados. Toda vez que vai haver uma divisão celular, esse tubinho que está deitado sobe, tem a divisão celular, aí fica 2 para cá, porque aí duplica, né? E desce de novo. Quando vai haver outra divisão celular, sobe, divide e desce. O que esses tubinhos estão fazendo ali? E não se tinha resposta. Então, ele dedicou a vida inteira dele, desde o tempo que ele entrou na faculdade, até quando ele conseguiu a resposta em 2010. Isso levou 30 anos da vida dele. E aí, nesse livro, ele escreve, é um médico escrevendo, né, que vai de encontro a toda a formação médica. Ele escreve, só tem uma explicação: está pegando energia espiritual. Por falta de opção, quase. Ele escreve isso. Não consegui, né, entender de outra forma, a não ser que os tubinhos estão levantando, chamam microtúbulos, isso daqui, os centríolos, estão levantando para pegar energia espiritual. E aí é uma coisa que tem que ser trabalhada pela medicina, uma hipótese, né? Tem que ser trabalhado, vai ser trabalhado, está sendo pesquisado, não se tem, né, a martelada final, mas de alguma forma está sendo trabalhado. Mas André Luiz já nos falou isso há 70 anos. Né? E ele fala uma coisa muito lá na frente. Olha só o que ele está falando nessa frase aqui. Os cromossomos, então cromossomo tem a ver com DNA, tem a ver com código genético, tá certo? Tá, então, o nosso código genético, os cromossomos, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza físio-psicossomático. Físio, plano físico. Somático, corpo. Psico, fora do corpo. Plano espiritual. Tá? Então, elas têm as 3, tem um pedacinho, uma perninha em cada canto. Né? Então, os cromossomos são de natureza físio-psicossomática. Partilham do corpo físico pelo núcleo da célula. O que tem no núcleo da célula? DNA, tá certo? DNA. Então, todas as células são reproduzidas com o mesmo DNA. Vai ficando igualzinho. Né? Xerox, cópia xerox.
Tá? Por quê? Porque o DNA do núcleo fica igual da outra, igual da outra, igual da outra, assim vai. Então, partilha no corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém. E do corpo espiritual, então o cromossomo fala com o corpo espiritual. E do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implanta. Espera aí, citoplasma. Acabamos de ver citoplasma, tem um monte de coisa ali. Tem mitocôndria, tem centríolo. O que centríolo está fazendo ali que ele sobe? Ele está pegando energia espiritual. Aí, isso aqui tem 70 anos. Aí a medicina descobriu o seguinte, que o nosso DNA não está inteiro no núcleo. Tem parte do nosso DNA que está na mitocôndria. Isso é medicina, isso não é André Luiz mais. Isso é medicina. Parte do nosso DNA está dentro da mitocôndria. Então, o que acontece? Todas as nossas células ficam lendo lá em cima o tempo todo. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Quando está com raiva, a resposta vem, estou com raiva, estou com raiva, estou com raiva. O que vai acontecendo com as células? Vão enraivecendo, certo? Tá certo? E aí a gente vai enraivecendo as nossas células. Isso é bom ou é ruim? Péssimo, vai dar doença degenerativa. Está muito claro aqui o que André Luiz fala, especialmente depois que a gente descobriu que tem mitocôndria, que tem DNA dentro da mitocôndria. Aí fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Né? Então ele está falando uma coisa muito séria aqui, muito séria mesmo. Tá? E aí mais para frente ele vai então tentar arrebatar tudo isso que ele está falando. A gente pegou só um pouquinho para poder explicar o que está acontecendo aqui, mas ele vai tentar fazer um apanhado geral. Ele começa a falar da oração de uma forma mais conceitual. A oração, qualquer que seja o seu grau de cultura intelectual, ou seja, tudo isso que a gente falou de célula, mitocôndria, DNA e tal, acontece com os espíritas, aconteceu com os escravos, aconteceu com os bárbaros, acontece com o presidente da República, é independente de cultura, independente de sistema de crença. É o mais elevado, a oração é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, se eu quiser, né, trazer para as minhas mitocôndrias energia boa, né, eu posso escolher, eu posso pegar uma energia um pouquinho melhor da que eu tenho, um pouquinho melhor ainda, um pouquinho melhor, ou a mais alta que tem. É a minha escolha. Ele está falando aqui que se eu quiser ir lá em cima direto, não quiser ficar passando no meio do caminho, eu tenho que fazer oração. É o que ele está falando. Dá para pegar uma energia melhor, mas que não é o total lá? Dá, fazer trabalho de caridade, fazer coisa boa, tem. Eu estou melhorando a minha energia. Mas se eu quiser ir lá em cima, eu tenho que orar. É oração, é prece, eu tenho que ficar em prece. Né? A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma floresta estelar aberta ante o infinito, ou seja, eu estou me abrindo para receber tudo o que tem de bom que vem lá de cima, absorvendo-lhe o orvalho, o nutriente da vida e da luz. Ou seja, eu abri minha copa aqui para receber tudo de bom, pode mandar. Quando eu fecho o circuito, né, eu abro minha copa, tudo de bom vem, chega aqui. Aliada à higiene do espírito, o que é a higiene do espírito? Pensamento bom, pensar coisas boas. Né? Então, quando eu faço as duas coisas juntas, estou pensando coisa boa e me coloco em oração, a prece representa o comutador de energias mentais. O que é o comutador? O que é um comutador? Que muda de uma posição para outra. Comutador de energia mental. Minha energia mental está péssima, estou com raiva do fulano. Hoje estou muito bravo, briguei com o chefe. Espera aí, vamos fazer uma oração. Vamos parar, racionalmente fazer uma oração. Comutei a minha energia. Saí daqui e vim para cá. Tá? Bom, aí numa outra obra, que é o Missionários da Luz, ele também fala alguma coisa sobre oração, que ajuda a reforçar o que ele já tinha falado antes. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo. Então, peraí. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora. Quem está fazendo oração? É Deus? Eu. Então, eu estou emitindo raios divinos, é isso? É. Vós sois deuses, é isso. Mas eu só sou Deus quando eu estou em prece. Eu só sou Deus quando eu estou em prece, porque eu fechei o circuito, agora eu pertenço ao mesmo circuito que o plano superior. Quando a lâmpada ligada na parede, ela pertence ao mesmo circuito da FPNL.
Quando eu desligo a lâmpada da parede, ela não tem nada a ver com a FPNL mais. Deu para entender? Né? É quente o negócio, é interessante, é profundo, né? É quase que assustador, né? Mas no bom sentido, né? Assustador no bom sentido. É porque tem muita coisa nos livros de André Luiz que está nas entrelinhas, é muito técnica. E, como eu falei, infelizmente o pessoal desiste de ler o livro porque é muito técnico. A pessoa que não tem afinidade, não tem que se... Né? Não dá, né? Então, os raios divinos que eu emito quando estou em prece se convertem em forma eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Olha quanta coisa acontece. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração como devido equilíbrio do sentimento transforma-se. Quando eu estou em oração, estou me transformando. Claro, eu estou virando divino, né? Transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, se eu ficar 5 minutos em oração, eu fui Deus por 5 minutos. Se eu ficar 7 minutos, eu fui, entre aspas, Deus por 7 minutos. O nosso problema é a gente consegue fazer oração, mas não consegue sustentar. É fragmentada. A nossa capacidade de orar, de fazer prece é fragmentada. Eu não consigo manter isso o tempo todo. De vez em quando a gente vai lá e faz mal, de vez em quando a gente briga, de vez em quando a gente sente coisa negativa, de vez em quando a gente não compreende tal coisa e quer discutir com alguém, e assim vai. Então, o problema é que a gente não tem a capacidade de sustentar isso. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias. Então, só que ele está dizendo que o pensamento, eu posso gerar pensamento o quanto que eu quiser. Claro, pois se eu pego do fluido cósmico universal, que é um reservatório ilimitado, só que o meu pensamento, novamente, é fragmentado. Então, tem horas que eu vou lá no fluido cósmico universal, pego aquela energia e transformo em prece. Tem hora que eu vou lá e transformo em raiva. Tem hora que eu vou lá e transformo em fraternidade. Tem hora que eu vou lá e transformo em, sei lá, em tristeza, alguma coisa. Isso, quem escolhe fazer isso sou eu. Não vem de cima, não é decreto divino. Agora você vai sentir raiva, agora você vai sentir... Não tem isso. Somos tudo é conosco mesmo. Correntes vivas fluem no íntimo de cada inteligência. Corrente acontece quando a gente fecha o circuito. Eu posso fechar o circuito com um obsessor? Claro, como é que eu posso? Tem a tomadinha ali divina, mas tem a tomadinha do obsessor, eu vou escolher o que eu quero. Eu posso fechar o circuito com um grupo de obsessores, tranquilamente. E eu passo a fazer parte daquele circuito. Né? É uma questão de livre-arbítrio, né? Então, correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência a se lhe projetarem no halo energético. Então, eu projeto essa energia toda, né? Chama de halo energético, formando a aura. Então, a nossa aura é formada dessa projeção, né, das coisas que a gente está trazendo na alma. A base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza de que lhes é peculiar. Ou seja, a natureza de que lhes é peculiar quer dizer, eu sou diferente desse. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua carga energética, cada um vai projetar um halo energético, uma aura diferente. Então, cada um vai ter uma aura diferente. Alguns vão ter uma aura cheia de energia positiva, outros vão ter uma aura cheia de energia negativa. Né? É isso que ele está nos dizendo aqui. Orar constitui a fórmula básica na renovação íntima, ou seja, se eu quero fazer uma renovação íntima, eu tenho que começar do básico. Não adianta eu chegar a falar assim, nossas crianças lá, tem 15 anos, e fala assim, amanhã eu quero entender física quântica, porque na semana que vem eu quero trabalhar na NASA. Não dá, tem que aprender matemática, tem que aprender física, geometria, química, para um dia conseguir chegar lá em cima, aí sim você está pronto. Então leva anos, leva um tempão, não é estalo de dedos, né? Então, a oração é onde tudo começa. Dali para cima, as coisas vão acontecendo. Se eu não conseguir me sustentar na oração, nada acontece. Tá? Então, olha só como ele coloca. A oração constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento, né, tem a ver lá em cima, desce do coração da vida para a vida do coração.
Então desce lá de cima do plano espiritual para o plano material. O que eu trago do plano material para o plano espiritual depende de mim, é livre-arbítrio. Depende de qual circuito de forças que eu estou conectado. Como eu falei, eu posso escolher me conectar com um circuito de força cheio de obsessores. Não tem problema nenhum, é livre-arbítrio. Tá? Claro que não é bom e eu vou ter que lidar com isso. Mas é uma opção que eu tenho. Né? Deus não manda nada a ninguém, não impõe nada a ninguém. Livre-arbítrio. Então, para a gente pensar, 4 coisas para a gente levar para casa hoje. A oração ajuda a construir uma nova realidade. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Digamos que a gente vai trabalhar amanhã. E amanhã vai ser um dia que a gente já sabe avançadamente que vai ser um dia difícil. Por alguma razão. Por exemplo, eu vou ter uma reunião com o meu chefe e ele vai brigar comigo porque eu não fiz um bom trabalho. Por exemplo. Né? Então, estou ali tenso e tal, eu sei que vai ser um dia difícil, né? Vou para a reunião, tenho que ir. Chega no dia seguinte, acordo, vou lá para a reunião. Então, antes de eu ir para essa reunião, na noite anterior, então digamos que isso vai acontecer amanhã, 9 horas da manhã, mas eu já estou apavorado aqui. Então, qual que é a minha realidade? Ele não sabe de nada, ele está na casa dele vendo televisão, né? Meu chefe. Qual que é a minha realidade? Nossa, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo, eu preciso, se ele falar isso, eu tenho que argumentar daquele jeito. Então, já estou vivendo uma realidade. O meu cérebro já está vivendo uma realidade. Pode ser que eu chegue lá amanhã e ele fale assim, olha, vamos cancelar essa reunião porque não é nada importante, não. Mas a minha realidade eu vivi. O meu coração disparou, a minha adrenalina disparou, meus hormônios se alteraram, o meu sono se alterou durante a noite. Então, a realidade é pessoal, a realidade é para cada um. Para o mesmo evento, cada um vive uma realidade diferente. Né? Quando você coloca em oração, você pode mudar essa realidade. Então, por exemplo, eu posso estar apavorado com a tal reunião de amanhã, mas eu vou falar, não, peraí, deixa eu me concentrar aqui. Não, vai ser um dia bom, mesmo que o chefe esteja bravo e tal. Não, na hora eu vou saber reagir, vou ser habilidoso, vou falar com ele direito, não vou dar morrada na mesa, nada disso. Né? Então, olha só, eu já mudei a minha realidade. Porque agora que realidade que eu estou vivendo? Mesmo que a reunião não aconteça, a minha realidade já é outra. Porque eu me baseei numa coisa diferente do que o que talvez normalmente eu fizesse, que o meu padrão é sempre achar de uma certa forma, mas hoje à noite eu fiz uma oração e mudei a minha realidade pessoal. A importância da prece coletiva. A gente viu o que uma prece faz com uma pessoa. Você imagina você fazer uma prece coletiva. Né? No início eu contei a história do evento que nós fizemos ontem. Fizemos uma prece coletiva, né, num grupo, nós tínhamos mais ou menos umas 40 pessoas na sala, entre pais e jovens, e um grupo de oração, né, e umas 5 pessoas levantaram o ambiente. 5 pessoas, em prece, 2 horas seguidas. Levantaram o ambiente, prece coletiva. A cura, assim como a doença, é um processo, não é um evento pontual. Você não fica doente assim, a partir de agora você está doente. Não, a doença vem se produzindo, uma certa hora ela manifesta. A manifestação pode ser pontual. Puxa, eu fui dormir tão bem, acordei ruim. Mas é um evento, é um processo, ele está se promovendo lá no fundo do corpo de alguma forma. Assim é a cura também. Então a gente cria doenças através de muito tempo, chamado várias encarnações, é o nome que leva. Através de várias encarnações, a gente gera uma doença degenerativa. E a gente quer o Tilenol. Olha que incoerência. Não é? A maioria das pessoas aguarda a cura para se colocar em prece e agradecer. Dá para entender agora por que é incoerente isso? Porque se eu quero curar, antes eu tenho que me colocar em oração. É ali que está a base da cura. Se eu for esperar ficar bom para fazer uma oração de agradecimento, por exemplo, eu estou fazendo a ordem errada. Tá? Então são coisas que essas 4 coisas é para a gente levar para casa e pensar um pouquinho. Tá bom? Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite.